Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência em Entrevista. Hoje vamos conhecer um projeto criativo desenvolvido no Instituto Federal do Maranhão, que transforma as igrejas históricas do centro de São Luís em livros interativos com mecanismo pop-up. Quem conversa com a gente é o professor doutor Samuel Benison, do Instituto Federal do Maranhão. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Para começar, eu gostaria de saber como surgiu a ideia de transformar as igrejas históricas em livros pop-up. É uma longa história que eu vou resumir bem rápido. Eu trabalho no Centro Histórico de São Luís desde 2010 e à medida que eu passei, o Centro Histórico passou a fazer parte do meu cotidiano, eu tive a possibilidade de perceber a desvalorização dos imóveis daquela região. Então, em especial um imóvel situado ali na Rua da Palma, que era o caminho que eu fazia até chegar ao campus em que eu trabalho. Ao longo dos 5 primeiros anos da minha vivência, esse casarão foi perdendo parte das características originais dele e aquilo me inquietava muito. E um dia, conversando com uma colega do trabalho, desabafando, externando, ela olhou para mim dentro dos meus olhos e fez a pergunta que mudou a minha vida. O que eu poderia fazer acerca disso? E aí, parando para pensar, eu desenvolvi uma pesquisa que levei para o meu projeto de doutorado e como desdobramento dela, no retorno para o Campus São Luís Centro Histórico, eu parti para fazer uma pesquisa com os alunos do campus em que eu trabalho. E aí, desde 2022, a gente vem submetendo essa pesquisa para renovação, para a produção dos resultados que foram vistos e já contemplados em alguns episódios dentro do Instituto e por outros meios que têm feito a divulgação da pesquisa. Professor, e como foi a escolha das igrejas, né? E o porquê as igrejas? Tá. Isso está inteiramente ligado com os resultados iniciais da pesquisa do doutorado. A ideia sempre foi desenvolver algo que chamasse a atenção para as pessoas sobre a importância, que ser visto como meio de educação, sobre a importância dos nossos casarões, do nosso centro histórico, do porquê que é importante preservá-los. E aí, com isso, como eu sou designer por formação, uma das coisas que sempre me encantou foi livros. Só que dentro da configuração que todo mundo está acostumado, nosso país, infelizmente, isso é verdade, as pessoas não têm a prática da leitura cotidiana. Mas existem opções de livros mais interessantes. Entre elas estão os livros objetos, dos quais os livros pop-up fazem parte. E aí, ciente desse conhecimento, desse meio que fazia parte do meu cotidiano, eu tenho uma coleção de livros de mecanismo pop-up, eu resolvi utilizá-los como suporte para essa atividade, desenvolver projetos de ensino utilizando os mecanismos pop-up como configuração para essa ideia. Bem bacana. Então acaba ajudando a ensinar as pessoas sobre o patrimônio histórico, né, através desse livro. Professor, e quais foram os principais desafios na criação desses mecanismos? O principal problema tem a ver com o tempo de produção da pesquisa. A gente tem 1 ano para a produção da pesquisa e nesse 1 ano, que é o tempo que as instituições permitem para o desenvolvimento da pesquisa, você tem que, primeiro, orientar o aluno para que ele entenda os princípios que estão ali por trás da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica. Isso demanda um pouco de tempo, em conjunto com um processo de formação dentro dos mecanismos pop-ups. Não é tão simples, é simples como resultado, mas não é simples como processo. E aí isso demanda um pouco de tempo e desde 2022 para cá, a ideia era atender 14 igrejas que fazem parte do Centro Histórico e até agora a gente já conseguiu só 8, então faltam 6 ainda. E nesse processo, constantemente eu preciso estar mudando de orientando, porque depois de 1 ano, alguns orientandos passam a ter interesse por outras áreas dentro da sua vida acadêmica e é preciso respeitar isso. E aí eu tenho que começar do zero com um novo aluno, um novo ciclo. Mas os resultados são sempre interessantes. Professor, em termos de técnica, o projeto ele utiliza o mecanismo de 90 graus e 180 graus, além de origami e kirigami. Eu gostaria que o senhor explicasse para o pessoal de casa o que seria isso, como é que funciona? Tá, é mais fácil ver do que mostrar. Então, o mecanismo pop-up consiste simplesmente num livro que, quando eu abro, ele mostra uma figura tridimensional.
Aqui a gente tem um exemplo de um livro produzido pela Marion Botelli, que traz as letras, e aí à medida que eu vou abrindo as páginas, ele vai produzindo movimento na figura. Então, quanto mais complexo for o movimento e o elemento que eu estou por trás, mais tempo ele vai exigir para que seja produzido. O processo, a ideia do resultado, aqui eu tenho um mais recente, produzido em algumas igrejas, ele foi produzido com uma das dobras mais simples, mas não quer dizer que o resultado não seja interessante. E aí, a ideia é que a partir dessa experiência de dar volume, dar movimento à página do livro, isso sirva como um chamariz para a atenção para o conteúdo do livro. A ideia não é só transformar as igrejas em mecanismo pop-up. A ideia é, a partir dessa transformação, chamar a atenção para a importância sobre a história e sobre o porquê dessas igrejas são importantes. Como exemplo, a primeira igreja que a gente começou, que foi a igreja do Desterro, ela tem uma história super interessante. Então, a partir da pesquisa, eu chamo ela de Igreja Fênix, porque ao longo da sua história ela já passou por vários processos de ruína, mas depois de um tempo, a comunidade do entorno, sensibilizada pela importância, primeiro, que ela tem pessoal para ele, faz com que essa igreja retome de novo as suas origens e continue presente no cenário da cidade. Então, ao longo da sua história, essa igreja desmoronou e a própria comunidade do entorno abraçou o desejo de tê-la consigo outra vez e reergueu. E aí isso muda alguns elementos, por exemplo, inicialmente a igreja se chamava Igreja São José do Desterro e depois passou a ser Igreja Nossa Senhora do Desterro. Então, tudo isso são histórias interessantes que você só conhece a partir do contato e da convivência. E a Igreja do Desterro é peculiar porque, por exemplo, tem um dos frequentadores, que é uma das figuras mais interessantes, que é o Dalmir Campos, o nome dele. Ele é um dos que a gente chama dentro da pesquisa em patrimônio de guardiões da memória. São essas pessoas que voluntariamente amam esses locais de memória e buscam preservá-los por conta própria. Eles não servem a nenhuma instituição de preservação memorial, não têm formação em nada. Eles só têm amor e apego e apreço a esses locais e aí eles vão valorizando. Então, o Dalmir tem recortes, tem livros, tem várias informações sobre a igreja e que merecem ser divididas com o público. Professor, e os alunos, eles têm um contato com essas igrejas, né? Eles fazem visitações. Qual a importância de todo esse trabalho na carreira acadêmica desses alunos? Primeiro, a importância de entender que o processo que eles estão abraçando, que no caso dos alunos que eu faço orientação são alunos de licenciatura, é que o processo pedagógico, ele funciona quando você tem paixão. É mais fácil ensinar, é mais fácil aprender quando você tem emoções positivas envolvidas no processo. Então, ao longo da minha carreira acadêmica, eu desenvolvi isso. Eu trabalho muito com disciplinas de oficina, em que o fazer é preciso, colocar a mão na massa. Geralmente os alunos dizem, professor, eu não estou conseguindo fazer, eu não consigo fazer. E eles perguntam para mim, o que que eu faço? Primeiro, você precisa mudar a sua mentalidade em relação a esse processo de ensino. Se você tiver uma relação negativa, dizendo que não consegue aprender, que é difícil, que você odeia aquilo, dificilmente vai ficar mais fácil de você aprender. Então, uma das primeiras lições que o projeto de pesquisa traz é exatamente essa, da ideia do envolvimento emocional com aquilo que eu estou trabalhando e desenvolvendo. Professor, existe uma intenção de ampliar esse seu trabalho, ir para outras igrejas ou até outros edificações históricas de São Luís? As igrejas surgiram porque, devo dizer, por um princípio de comodidade. A igreja, que foi a primeira ponto de partida da pesquisa, que é a Igreja do Desterro, ela fica muito próxima ao campus em que eu trabalho. Então, uma das formas na minha pesquisa, eu utilizei ela como base para a produção dos resultados. A ideia da pesquisa era para ver se o livro, se o mecanismo pop-up funcionava como despertar o interesse, faço questão de reforçar isso.
tudo que está representado dentro da linguagem pop-up, o que o torna interessante não é o mecanismo pop-up, o mecanismo é só um elemento a mais. O que está retratado ali é só uma nova configuração, uma nova forma de representar. Mas a ideia era que, a partir disso, a partir desse contato lúdico que o mecanismo traz, os alunos se interessassem ao ponto de conhecer a igreja. E depois da pesquisa, alguns chegaram para mim e disseram: professor, eu fui lá conhecer a igreja e é tão legal quanto o livro conta que é. E foi ainda melhor a experiência de ver pessoalmente a igreja. Então, alguns alunos que já frequentavam o Centro Histórico há algum tempo e nunca tinham, inclusive passavam em frente à igreja e nunca tinham tido a curiosidade de adentrar e entender um pouco sobre a história daquele local. Então, inicialmente, a pesquisa teve esse princípio de comodidade. Eu tenho um patrimônio bem próximo do campus que mereceria destaque e a partir disso a gente continuou dentro da linha das igrejas. Mas o objetivo é que o projeto se expanda para atender outros elementos, porque dentro do Centro Histórico são mais de 3.500 casarões tombados dentro do patrimônio federal, dentro da área federal tombada pela Unesco e nas mais diferentes tipologias. Então dá para trabalhar vários tipos e usos desses casarões. No ciclo 24, 25, que inicia agora, a gente vai começar com prédios de interesse administrativo. Então a gente vai começar nesse ciclo, se tudo der certo, se o projeto for aprovado, diga-se de passagem, com o Palácio dos Leões. Então a gente já está indo agora para prédios de interesse administrativo. Depois do Palácio dos Leões, a gente vai pensar em outros aí, sempre tentando retratar esses prédios e sua história, fazendo questão de ressaltar a importância desses casarões, do porquê que eles são importantes e porquê que eles merecem ser cuidados e protegidos, não só por quem utiliza diretamente, mas por toda a população de São Luís e até mesmo para quem vem de fora só contemplar esses casarões. Perfeito, professor. Muito obrigado por compartilhar com a gente essa sua pesquisa inovadora. Muito obrigado. Não. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência em Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.